pouco da vivência dos palestrantes naquele tema. Então, vamos dar início. O tema de hoje, né, que eu vou vir compartilhar com vocês, é a questão do gerenciamento de resíduos nas grandes indústrias. Antes, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Kleber, eu sou conselheiro do CEQ, trabalho há mais de 20 anos na área ambiental, com foco há 6 anos na indústria petroquímica. Tá? Então, sou responsável pelo setor de meio ambiente e sustentabilidade de uma indústria e estou aqui para compartilhar essa experiência, como é que é essa vivência. Então, no final das contas, é um grande resumo dos pontos principais envolvendo a gestão de resíduos em uma indústria, tá? Em uma indústria química de grande porte. No Rio de Janeiro, eu sei que alguns colegas que estão presentes na palestra online não são do Rio de Janeiro, então, assim, alguns pontos são específicos do Rio de Janeiro, mas é legal também acompanhar, vocês acompanhem e vejam também a comparação entre cada estado, o que existe de diferença. Então, os tópicos que vamos abordar hoje, é lógico que alguns mais aprofundados, outros nem tanto, por causa da complexidade deles, né? Mas a gente vai começar pela geração de resíduos em número, né? Entender um pouco como é que é a geração de resíduos no estado do Rio e na indústria química, falar um pouco dos requisitos que estão presentes do profissional que exerce a atividade de gestão de resíduos dentro da indústria, quais são os requisitos principais que ele tem que atender em termos de reporte para os órgãos reguladores, em especial para o órgão ambiental. Falar um pouco para vocês de alguns conceitos de indicadores envolvendo a gestão de resíduos. Fatores críticos, entra aí muito específico, assim, quais são os fatores críticos? Com a minha experiência ao longo dos anos, o que eu percebi isso, que é um fator crítico na gestão de resíduos dentro das indústrias. A FDSR, que eu vou explicar mais na frente o que é, e os rótulos de resíduos. Um pouco do levantamento de aspectos e impactos, e, ao final, o que eu considero de um diferencial no trabalho e na gestão dos resíduos sólidos. Então, como primeira tela, vou compartilhar com vocês um painel que está disponível para todos, tá? Fica online. Esse painel é um cenário geral da geração de resíduos no estado do Rio de Janeiro. Esse painel é disponibilizado pelo INEA, e aqui a gente observa em números que desde 2017 até o final desse ano, a gente já teve mais de 99 milhões de toneladas de resíduos gerados. E todos esses resíduos são registrados através de um sistema, que é o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos. Para a gente ter um pouco da noção do que são esses 99 milhões de toneladas, uma carreta que transporta um resíduo, a gente está falando de 25 toneladas. Um caminhão de pequeno porte, 10 toneladas. Então, a gente está falando de 99 milhões de resíduos, de toneladas de resíduos. E um outro ponto que eu queria destacar é 6.166 transportadores de resíduos. Destinos finais, mais de 4.000 destinos finais. Aqui a gente não está, nesse número, a gente não está falando exclusivamente dos resíduos industriais, tá? São todos resíduos gerados no estado do Rio. Eu vou voltar a esse ponto da quantidade de transportadores, eu queria que vocês fixassem um pouco esse número, e de destinos finais. Agora, entrando com dados da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, o que a gente tem especificamente falando de indústria química em termos de geração de resíduos? Quando a gente fala da indústria química, eu tenho que pensar, para conseguir dimensionar isso em termos de geração de uma forma mais adequada, eu tenho que pensar na quantidade de resíduo por tonelada de produto produzido. Tá? Então, a gente está falando de mais ou menos, de aproximadamente 10 toneladas, 10 quilos de resíduos por tonelada de produto. Diferentes produtos em diferentes indústrias. Dessas 10 toneladas, 6 toneladas são de resíduos perigosos.
6 quilos dessas 10 quilos, 6 quilos são de resíduos perigosos e 4 quilos de resíduos não perigosos. Ou seja, 60% dos resíduos gerados são classificados como resíduos perigosos. O conceito de resíduo perigoso e não perigoso, né, ele não é subjetivo. Existe uma norma, NBR 10.004, que trata especificamente dessa classificação, que inclusive foi revisada no final do ano passado. Tá? Então, um número que de repente vai surpreender muitos de vocês é o percentual de reaproveitamento dos resíduos dentro da indústria. Então, de 100%, quase 80% dos resíduos são de alguma forma reaproveitados dentro da indústria. Então, esse percentual, mas é um percentual significativo? Se a gente traz para a realidade nacional em termos de gestão de resíduos, a gente está falando de 1,5% de resíduos recicláveis na média nacional. No Rio de Janeiro, menos de 1%. Então, o percentual de aproveitamento desse resíduo é muito significativo. Dentro disso, existem diversas tecnologias, como, por exemplo, o coprocessamento. Tá? Então, o coprocessamento está dentro desse percentual. Então, são números muito significativos de que mostra o trabalho que tem que ser feito para um gerenciamento adequado desses resíduos. Tá? Os resíduos não perigosos, eles são reaproveitados em torno de 54%. Tá? E a gente também observa um crescimento ao longo dos anos. Esse dado é de 2022, tá? Até a atualização, publicação em 2023, com dados até 2022. Então, para compartilhar, para que todos ouçam, entendam a pergunta também que está nos acompanhando pela internet, né? A pergunta que foi colocada é se esse aumento que vem acontecendo, né, ao longo dos anos, qual o motivo, né? De fato, existe uma melhoria nas tecnologias, né? Existe também uma preocupação maior das indústrias no aumento desse percentual aproveitado, né? E é uma tendência, em especial nos últimos anos, da valoração desses resíduos, porque não necessariamente o resíduo reaproveitado não quer dizer que ele não tem custo, né? Ele eventualmente tem custo, e o custo é tão alto quanto. Por exemplo, o coprocessamento é um custo elevado, é um resíduo reaproveitado. Mas dentro dessa tendência de aumento, tem uma tendência junto disso, que é valorar esse resíduo. Tá? Então, realmente, a busca tem aumentado ao longo dos anos. Lembrar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vários fatores contribuem para isso. Tá? Os indicadores, a gente vai falar um pouco disso. Então, quando a gente fala de indústrias, muitas são multinacionais. Então, você tem uma cobrança das próprias matrizes, a própria matriz da empresa cobra um percentual maior de reaproveitamento. A gente tem metas específicas para atingir. Então, isso tudo está interligado. Eu acho que isso tudo contribui nesse sentido. Tá? Agora eu vou entrar um pouco mais no detalhe, né? Quais são os principais requisitos envolvidos na gestão dos resíduos. Então, falando do Rio de Janeiro especificamente, existe uma normativa do INEA que regula a geração do manifesto de transporte de resíduo. Então, tudo que gira em torno do resíduo é regulado pela essa NOP INEA número 35. Em linhas gerais, qual o objetivo do controle de manifestos? Né? Então, vou remeter também algumas conversas que eu já tive com alguns colegas. A gente que trabalha com a gestão ambiental, não só de resíduos, a gente acaba sendo imerso por um grande número de cobranças de reportes, né? De entregas de documentos, de relatórios. E, às vezes, a gente se esquece do fundamento. Por que que isso está, de fato, sendo elaborado? Por que que isso está, de fato, sendo requerido? Esse sistema do INEA, que agora tem o CINIR, que
que é aplicado em todo o Brasil, para também controle de manifesto, que é exatamente o mesmo princípio, ele visa ter uma rastreabilidade de todo esse processo, né? Então, se a gente pensar no passado, existia já, antes de 2017, os manifestos, mas eles eram físicos. E o órgão ambiental, e até para as próprias empresas, era difícil rastrear e garantir que todo o processo era realmente seguido de forma adequada. Então, que o transportador ele atendia a todos os requisitos, que o resíduo, de fato, estava seguindo o caminho para qual ele tinha sido definido. O sistema de MTR, ele é online. Então, as empresas, quem gera o resíduo é o responsável pela geração do manifesto, quem transporta tem que registrar lá que transportou o resíduo, e quem destina o resíduo também tem que registrar que recebeu aquele resíduo. Então, todo o processo ele é registrado de forma online. Então, aqui um print para que vocês tenham só, para quem não está ambientado com o sistema de MTR, para que tenham um pouco a noção de como se apresenta o manifesto, né? E aqui, observem que o responsável pela emissão, ele tem que colocar o nome dele, ele tem que assinar, tem o cargo, tem as informações da empresa. Então, existe um lado muito importante, que é a responsabilidade técnica e legal do profissional que se envolve nessa atividade. Tá? A mesma coisa para as etapas, só está em... são telas diferentes, mas é uma folha só de documento. Tá? Então, observem que o transportador ele também tem que passar todos os dados dele. Observe que o transportador, a gente informa a placa do veículo. Calma aí, gente. Ele informa a placa do veículo, também tem que assinar. O receptor, ele faz o registro, todos os registros também. Esse documento, ele é auditado com frequência. Então, no Rio de Janeiro, a gente temos a DZ 56, que é uma auditoria ambiental, que é mandatória, em especial para as indústrias químicas. Tá? Então, isso é um documento que é auditado também. Tá? O sistema do INEA, ele gera um relatório que eu consigo, através daquele relatório, apresentar para o auditor. Então, é uma ferramenta, de fato, muito importante. Tá? E a partir dele, que a gente consegue fazer várias estatísticas, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, fazer a correlação com os indicadores. Então, voltando ao ponto que eu coloquei, né? Às vezes a gente fica imerso por uma série de documentos que a gente tem que preencher e não faz a conexão com a importância daquele documento e com o valor que, de fato, tem aquele documento. Então, esses documentos, esses que a gente acaba preenchendo no dia a dia, é o que transmitem, de fato, uma segurança para a própria empresa, tá? E para a sociedade como um todo. Então, foi o que eu coloquei para vocês, né? Os dados, eles são rastreáveis, né? Então, imagina que, vamos montar um cenário aqui, uma empresa gera o resíduo, contrata um transportador e o receptor, ou seja, a unidade de coprocessamento não registra o recebimento. Então, assim, olha a seriedade de uma situação dessa. Então, por isso, todo o processo tem que ser muito bem controlado, tá? Como eu coloquei, é importante na fiscalização, e aqui tem um detalhe fundamental. Não exclui a necessidade de auditoria das empresas de transporte, auditoria pelo contratante, no caso, pelo gerador de resíduo, da empresa de transporte e da empresa de destinação. Por quê? Se o sistema é online, e se as empresas já necessariamente estão cadastradas lá, para que eu, gerador, preciso auditar e garantir que aquela empresa atende a todos os requisitos? Tem um ponto importante, quer dizer, quando você faz o cadastro da empresa, não necessariamente aquela empresa tem atribuição para tratar todos aqueles resíduos. Ou seja, ela não necessariamente tem a licença para tratar um resíduo perigoso. Ela pode ter a licença para tratar um resíduo não perigoso.
Então, a empresa tem que garantir a verificação de que, de fato, essa empresa tem atribuição para tal. Porque o sistema, de certa forma, ele permite que você lance a informação ali. Tá? A mesma coisa o transportador. Né? Então, o transportador tem a licença para transportar, eventualmente, resíduo não perigoso, mas para o resíduo perigoso, ele pode não ter autorização para isso. Tá? E o que eu vou mostrar um pouquinho à frente é a questão dos indicadores. Quer dizer, se a gente trabalha com os dados do sistema de lançamento de MTR, eu consigo, a partir dele, gerar uma estatística e, a partir dele, trabalhar com meus indicadores. E aí é outro fenômeno que vem acontecendo, assim, em termos de obrigações legais, a gente, além do reporte anual, além do diário, né, em relação ao resíduo que a gente gera, a gente também informa anualmente, pelo inventário anual do INEA, de geração de resíduos, mas como indústria, eu também tenho que reportar ao CINIR, que é um sistema vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, de reporte de geração de resíduos. E eu também reporto ao IBAMA através do RAPP. Então, atualmente, uma indústria química, ela precisa reportar inventários anuais em 3 plataformas diferentes. Tá? Eu acredito que com o passar do tempo elas de alguma forma vão se interligar, mas no momento elas são independentes e a forma do reporte também tem suas diferenças. Tá? Observem que o tempo todo eu estou me referindo à indústria química, indústria de grande porte. Então, assim, todo esse material que eu trouxe para vocês é sempre com esse olhar, tá? Então, aqui nem todas as empresas precisam reportar no sistema de MTR do INEA, aqui destaquei algumas, né? Então, os geradores de resíduos industriais, né? Os resíduos de serviço de saneamento básico, as empresas voltadas à mineração, tá? Portos, aeroportos e terminais. O CINIR, ele também tem uma gama de empresas que são obrigadas a reportar, as indústrias químicas, que é o ponto 3, eles estão lá como obrigatórios também para o CINIR. E o RAPP é o Relatório Anual de Atividade Potencialmente Poluidora, então toda empresa que tem uma atividade potencialmente poluidora, e ela sabe disso por conta da classificação dela, e tem uma taxa anual que trimestral que é paga. E dentro desses itens, são vários itens, na verdade, não somente o de resíduos, mas temos o de resíduos também. Claro, pode. A pergunta, eu vou compartilhar com vocês, a pergunta que está no chat da Bianca é para quem nunca reportou no CINIR, eu estou entendendo que é uma indústria e precisaria, em tese, reportar no CINIR. A minha recomendação, a priori, o CINIR é recente, né? Tem, se não me engano, a obrigatoriedade tem 2 anos. Então, é bem recente. Eu recomendo começar, tem até março para reportar esse ano. Tem que verificar se você consegue reportar os anos anteriores, tá? Se eu não me engano, dá para você reportar os anos anteriores também, tá? Mas se não der, a via seria consultar, em última análise, o CINIR para ver se você consegue reportar os anos anteriores. Mas não deixe de reportar o desse ano, 2020. No caso, o reporte que tem que ser feito até março é referente ao ano de 2024. Tá? Isso vale para o CINIR, para o INEA e para o IBAMA. Bianca, esclareceu? Tá. Mas quase certeza que o CINIR consegue os anos anteriores. Então, olha só, eu comecei falando da questão dos grandes números, né, da indústria química, né? Então, lá naquele indicador da Abiquim, eu coloquei, da onde vem aqueles indicadores, né? As empresas vinculadas ao Programa de Atuação Responsável da Abiquim, elas voluntariamente reportam esses dados, tá? E
aqueles são indicadores no final das contas, né? No objetivo final. Então, eu estou querendo ver quanto do meu resíduo gerado eu reaproveito, né? Quanto daquele resíduo perigoso eu tenho um potencial de reaproveitamento. E aí, no meu dia a dia, aquilo eu reporto anualmente para a Biquim. Então, mas no meu dia a dia, eu preciso acompanhar isso. Eu estou sendo eficiente? Eu estou conseguindo fazer um reaproveitamento eficiente do meu resíduo? Esse percentual para mim, isso vai variar muito do tipo de indústria. Isso é viável? Isso é o que se espera de uma indústria desse porte, dessa atividade? E aqui são exemplos de alguns indicadores. Tá? Percebam que o reporte o indicador é sempre quilo por tonelada de produto. Né? Ou seja, porque a proporção entre geração de resíduo e tonelada e quantidade de produto gerado naquela indústria é muito, muito menor a quantidade de resíduo. Então, por isso, quilo por tonelada. Um outro ponto é por que não só quantidade? Né? Por que não só controlar toneladas de resíduos gerados? A atividade na indústria, ela tem as variações ao longo do ano. Então, eu posso ter, por exemplo, um período de férias coletivas. Então, se eu tenho um período de férias coletivas, onde eu não tenho atividade produzida, se eu só verificasse quantidade de resíduo gerada, durante 15 dias, 0 resíduo. Então, eu teria um indicador distorcido. Eu tenho, com frequência, as paradas de manutenção. Então, parada geral da fábrica para manutenção. A geração de resíduo, dependendo do tipo de resíduo, vai ser muito menor. Então, por isso, a necessidade de verificar por tonelada. Okay? E aí a gente pode ver em quantidade de resíduos reaproveitados ou em percentual. Tá? Isso é uma escolha de cada indústria. O que não é muito comum, e eu não coloquei aqui, mas é interessante, desde que você tenha uma estatística, um histórico positivo, é a quantidade que eu consegui minimizar da geração de resíduo. Então, a gente costuma olhar os indicadores pensando, bom, vou usar um número inteiro, né? Se eu gero 100 toneladas daquele resíduo e reaproveitei 70, eu tenho, ou 80% disso, eu tenho alta eficiência. Então, eu sou incentivado a aumentar o meu reaproveitamento, porque o meu indicador me cobra isso, eu tenho uma meta e isso eu sou cobrado por isso. Mas pouco se discute sobre como deixar de gerar aquele resíduo. E no final das contas, percebam, quando eu falo de resíduo numa indústria, de onde está vindo aquele resíduo? Algum percentual dos meus insumos deixou de ser aproveitado. Então, quanto maior a geração do resíduo, em alguma medida eu estou também percebendo uma maior ineficiência, uma menor eficiência do meu processo. Então, essa conexão, e às vezes dependendo do porte da indústria, essa conexão não é muito simples, porque às vezes são divididos em N setores. Né? Se você está numa indústria de menor porte, você é o profissional da química responsável e você controla todos os setores. Mas quando você fala de uma indústria de grande porte, você tem diversos setores, cada um responsável pelo seu segmento específico. E aí essa comunicação entre a produção, né, ou o setor de utilidades, os setores que geram a maior quantidade de resíduos, e o setor responsável pelo gerenciamento de resíduos não é tão direta assim. Um colega já se identificou. Essa relação não é muito direta. Então, quando a gente fala assim, poxa, o processo deveria talvez ser muito mais incentivado para que a gente gerasse menos resíduo. E, às vezes, o objetivo, como daquele setor, pode ser, eu preciso aumentar a produção naquele momento, eu não avalio com todo cuidado a possibilidade de não gerar aquele resíduo, porque eu só vou medir tonelada produzida. E um outro setor que está medindo a quantidade de resíduo. Então, um desafio interessante na gestão de resíduos de uma indústria de grande porte é buscar essa conexão, que não é simples. Tá? E aí eu vou fazer um link com o último tópico que eu vou falar, mas fazendo já uma prévia, é a questão dos fatores humanos. Né?
Então, a relação entre as diversas áreas, de fato, repercute muito numa gestão mais adequada dos seus resíduos. Tá? Então, aqui, para exemplificar para vocês, para quem não está acostumado com metas e indicadores, eu posso lá, coloquei como exemplo, né, menos 20%, né, em relação à quantidade total de resíduos gerados em 2025. Então, fazendo um link com o que eu acabei de dizer para vocês. Quer dizer, seria uma meta interessante. Né? Então, não é 2025, gente. Coloca um ano para trás. Para 2025, menos 20% em relação ao que você gerou em 2020. Tá? Então, em 2020, eu gerei 100 toneladas. Então, meu objetivo para 2025 seria passar a gerar 80 toneladas de resíduos. No final das contas, isso reflete em custo, né? Diretamente em custo. Tá? E aí, às vezes, o cálculo é mais direto para o responsável pelo setor de meio ambiente, fazer assim, não, é menos custo em relação ao que eu destino. Então, eu apresento para a alta direção, falando, olha, menos essas 20 toneladas são tantos R$ 1.000. Mas e a matéria-prima que ele que deixou, né, ou que teve um andamento adequado ao processo? Então, o ganho é muito maior. Tá? Então, é importante a gente, e o profissional da química, um profissional de meio ambiente, tem esse trabalho de vender internamente e colocar essas argumentações. Tá? Que tem que sensibilizar o setor de produção para que entenda essa conexão claramente e aí possa contribuir. E aqui é um caso hipotético, né, de um indicador, então só corrijam ali, colocar aqui o exemplo é 2020, tá? Então a gente estabeleceu uma meta e os acompanhamentos trimestrais daquele indicador, né? Você não vai ter, dificilmente você vai ter reunião com a área de produção sobre resíduos toda semana. Então, geralmente, pelo menos na minha experiência, o número de indicadores que controlam isso por trimestre é um bom número e uma boa informação. Você vai ter as pequenas reuniões que você faz no dia a dia, mas esse número mostra o caminho que você está, de fato, seguindo. E aí, eu pensei aqui fatores críticos em relação à gestão e gerenciamento de resíduos. Quais são os fatores que, ao longo do tempo, eu observei que se destacaram, que impactaram maior a geração de resíduos? E é muito nítido que produtos gerados fora de especificação, né, que a gente está falando de economia de matéria-prima. Então, gerei um produto fora de especificação. Fatalmente, parte reprocessado, mas nem tudo é reprocessado. Então, muitos se tornam resíduos. Tá? A flutuação de processos. Então, nas diversas etapas do meu processo, se eu tiver um descontrole de temperatura, se eu tiver um descontrole, um equipamento que tem algum problema na calibração, eu acho que aquele processo está acontecendo a uma temperatura X, mas está acontecendo a X menos 20 graus, eu posso perder aquela etapa do processo, eu posso perder aquela batelada e todo aquele resíduo todo aquele produto se tornar resíduo de um momento para o outro. E isso vira, inclusive, um processo, muitas vezes, que precisa destinar rapidamente. Então, vira uma emergência, no sentido de que o processo acaba tendo que parar por conta desse desvio, uma geração grande de resíduo, alto custo, e isso acaba atrapalhando todo o processo da indústria. Então, a conexão, o que eu quero trazer para vocês? A busca também com a conexão dentro de todas as áreas, não somente restrito à área de meio ambiente, ou equipe de resíduos, a equipe que controla isso, ou quem vê essas estatísticas. Só funciona se for realmente um trabalho em conjunto. Matérias-primas vencidas, né? Não é incomum. Né? Algumas indústrias ela têm um tipo de contrato que se chama take or pay, ou seja, ele é obrigado a comprar uma determinada quantidade de produto
por mês ou por ano. Ele tem que consumir aquela quantidade de produto naquele período. Então, acaba que ele acaba estocando, eventualmente, se eu tiver um processo, a parte de vendas não tiver acompanhando a produção, eu também aumento o risco de produto vencido. Tá? Então, é comum isso dentro da indústria. E lembra daquela questão dos controles. Né? Se eu apresento isso de forma clara dentro da minha estatística, isso nas reuniões, nos reportes, nos indicadores, eu consigo mostrar que, olha, esse número aumentou significativamente por conta dessa falha de processo. E isso, às vezes, é desconfortável, né? Você compartilhar, mas é necessário para que todos entendam e consigam melhorar dentro da gestão do resíduo. E foi o último ponto desse tópico, né? São as variáveis críticas, né? Então, controle de temperatura. Se é uma variável crítica, aquele equipamento tem que estar devidamente calibrado. Né? Um medidor de vazão, se é uma variável crítica, tem que estar devidamente calibrado. Isso pode influenciar significativamente numa geração de resíduos. Um outro ponto delicado é o conhecimento da equipe. Eventualmente, dentro de uma indústria, você pode não ter o processo de passagem de informação no tempo correto. Então, entram novas pessoas na equipe e, como todo profissional, ele tem uma curva de aprendizado. Então, também se observa isso. Quer dizer, dentro dessa curva de aprendizado, equívocos acontecem, descontroles de processo por consequência, maior geração de resíduos. Então, a depender da situação, isso é muito nítido dentro de um controle bem refinado que se você estiver fazendo. O engajamento. O engajamento aqui, eu coloquei pensando numa indústria de grande porte, onde eu tenho também uma empresa terceirizada que faz a gestão interna desse resíduo. A gente, às vezes, acaba se preocupando muito, como eu falei, né? É muita planilha, muito controle, muito reporte, muita reunião, muito informe, e, às vezes, na definição da empresa e da equipe que atua nessa gestão de resíduo, a gente não dá a devida importância, não dá a devida atenção nesse processo de seleção, seja da empresa, seja da própria equipe que compõe. E, às vezes, o grau de conhecimento daqueles profissionais não é o conhecimento necessário para trabalhar, muitas vezes, como eu falei, né, de 10 quilos ou de 10 toneladas de resíduos produzidos, 6 são de resíduos perigosos. Você não aprende a trabalhar com esses resíduos, por mais que você tenha algum conhecimento prévio na gestão de resíduos, da noite para o dia. Então, é um tempo longo de aprendizado, é um tempo longo de experiência e de conhecimento que você tem que adquirir. Então, acaba que, em muitas situações, você tem um baixo engajamento e, muitas vezes, por um baixo conhecimento técnico. Tá? E isso afeta mais do que a gente imagina. Tá? E aquele ponto que eu coloquei, né? Uma avaliação de resultados de produção de forma independente da geração de resíduos pode maximizar essa geração em alguma medida. Né? Foi o que eu coloquei. Se eu sou o químico responsável pela produção e eu não consigo fazer nenhuma conexão com a geração de resíduos só com o que eu produzo, eu não vou estar preocupado em minimizar a geração de resíduos ao longo daquele processo. Se eu não tiver a conexão que isso está aumentando o meu custo, porque gerou mais resíduo e aquele custo está em um outro, falando de indústria grande, né? Em outro centro de custo, então eu estou controlando um centro de custo, ou seja, uma conta corrente que trata da produção. Existe uma outra conta corrente que trata do custo de destinação. Então, são independentes. Então, se eu não faço a gestão e não olho todo, realmente pode também ser um ponto que aumenta a geração de resíduos. Agora eu vou voltar para um ponto que é a FDSR e os rótulos.
A ficha com dados de segurança de resíduos é o paralelo com a FISP, que é a atual FDS. Tá? Isso é menos frequente, ou menos, as FDS são menos presentes do que deveriam ser. Né? Às vezes as empresas elas até têm o rótulo, ou seja, tem um rótulo de identificação, no entanto, o rótulo ele deve atender à norma, e não é incomum algumas indústrias elas não seguirem ou não terem atender, não estarem atendendo a todos os requisitos. Então, às vezes a gente escreve lá resíduo de soda cáustica, para falar alguma coisa simples. Então, só tem uma descrição. Alguém escreveu ali resíduo de soda cáustica, mas tem que existir uma FDS, ou seja, o paralelo da FISP, que relata todas as características daquele resíduo, as questões de incompatibilidade daquele resíduo. E tem que ter um rótulo. No rótulo fala de onde está vindo aquele resíduo, qual a empresa, qual o contato, qual o telefone de emergência, quais são as características daquele resíduo. Esse é um ponto que muitas indústrias precisam olhar com mais carinho. Tá? Então, assim, eu não vou aprofundar muito nesse item, mas porque seria talvez uma palestra só para ele, para a gente entrar na norma, detalhar a norma, de repente a gente bola alguma nova palestra sobre isso. O pessoal sugeria no chat. Mas o que eu queria colocar aqui é isso, né? Qual a importância? Existe um risco direto, e a gente está falando de resíduos perigosos na maioria, né? Existe um risco de acidente. Então, se eu não identifico corretamente aquele resíduo, né? Uma solução extremamente diluída de soda cáustica tem um efeito diferente de uma solução concentrada de soda cáustica. Uma solução extremamente diluída de ácido sulfúrico, estou só para falar substâncias conhecidas por 100% daqui, né? Químicos e não químicos, né? Então, uma solução com uma concentração extremamente baixa de ácido sulfúrico tem um efeito completamente diferente de uma solução altamente concentrada de ácido sulfúrico. E o resíduo, às vezes, a concentração de ácido sulfúrico e de soda cáustica é muito alta. Tá? E fazendo sempre as conexões, né? E se eu me preocupei pouco no treinamento da equipe que tem contato direto com o resíduo, ele sabe perceber essa diferença sem ter rótulos, sem ter nada, sem ter as indicações. Então, assim, a parte da FDS é muito importante, porque ajuda eles, ajuda todos que estão principalmente manipulando diretamente o resíduo, mas a gente não pode esquecer que quem identifica, quem coloca o rótulo são eles. Então, precisa ter um treinamento forte, constante. É o similar aos treinamentos que a gente faz sobre reciclagem, né? Se a gente fala sobre reciclagem em janeiro, tem que fazer em março, em julho, em setembro, em dezembro, mas eu só falei em janeiro, já tem um treinamento no ano. Não é suficiente. Então, a mesma coisa a questão do resíduo. E se tratando de indústria, um resíduo perigoso, essa questão da identificação é realmente muito importante, tá? Você pode identificar, aquele resíduo pode ter uma combustão que é uma temperatura um pouco mais alta, ele pode ter uma alta ignição, e a pessoa realmente se acidentar de forma grave, tá? Gostaram? Tem várias sugestões aqui, eu ainda vou falar de outras aqui. Então, quais são os efeitos adversos? Né? Eu gerei uma imagem por IA, mas depois a imagem ficou tão boa que eu falei assim, deixa eu escrever que foi por IA. Porque a imagem ficou boa demais. Então, mas é uma imagem fictícia, tá? Que eu gerei por inteligência artificial. Mas existe um risco, é um risco real, né? Porque tem resíduos que eles de fato têm uma combustão a temperatura de 40, 50 graus. Exato, ele pode ter alta ignição de fato, tá? Então, não é difícil, né? A gente ter essas temperaturas altas. Então, esse resíduo, eu tenho que ter, falando desse tipo de resíduo, né? Você eventualmente tem que colocar um retardante de polimerização,
ele tem que estar, você tem que aumentar a diluição dele, tem que ter um percentual de água maior, se ele for compatível. Tem que tomar cuidado se ele é compatível, tá? Eu tinha uns tópicos sobre incompatibilidade de resíduos, mas seria um tema tão extenso que eu tirei, tá? Mas é isso, esse é importante, também. Porque quando a gente fala de FDS, de rótulo, das reações que podem acontecer em relação aos resíduos, a gente está falando diretamente da incompatibilidade de resíduos. É realmente pouco discutida essa questão dentro do grande público, vamos colocar assim. E realmente carece de mais conhecimento, tá? E pensa que o time que está ali em contato direto é quem vai dizer assim, olha, esse tambor vai para o lado direito, esse tambor vai para o lado esquerdo. Se eu não coloquei o rótulo adequado, se eu não tenho FDS, existe um risco muito grande. Então, observe que o tempo todo eu estou falando de pessoas e da parte documental, né? Então, isso não tem como fugir muito disso. Pessoas, documentos, registros, tá? Então, as reações desse resíduo nos tambores acontecem, em tambores, em IBCs. Então, esse resíduo tem que ter algum retardante de polimerização para que ele não reaja. Ele é compatível para você colocar num IBC, ele é compatível para você colocar num tambor. Essa análise você vai conseguir com a FDS bem feita, tá? Então, se eu posso ter algum efeito adverso em função da manipulação do resíduo, aí existem diversas ferramentas, tá? Mas dentro da ISO 14000 a gente tem o levantamento de aspectos e impactos ambientais, tá? Que se aplica a toda a atividade dentro da indústria, mas eu vou falar aqui um pouquinho de resíduos, tá? Então essa é uma ferramenta muito útil. Então aqui um exemplo hipotético e simplificado, tá? Na verdade é só um trecho de uma tabela de levantamento de aspectos e impactos, e também um pouco simplificado. Eu vou dizer onde está a simplificação também. Então, por exemplo, passei demais. Eu tenho uma atividade, por exemplo, de coleta de resíduos. Esse resíduo pode ser não perigoso, tá? Esses resíduos podem estar em tambores ou em coletores, 240, 1.000 litros. Aí vai variar sempre do tipo de resíduo, é um caso hipotético, tá? Durante essa atividade de coleta, eu posso ter um transbordo. E esse transbordo pode gerar uma contaminação do solo ou água subterrânea. Ele vai ser mais severo a depender de alguns fatores, né? Então, se eu estou falando de um resíduo perigoso, se eu posso ter um transbordo daquele resíduo, se ele está próximo a um outro resíduo, olha a incompatibilidade, se ele está próximo a um outro resíduo e eu não fiz a separação correta, eu posso ter uma reação enérgica ali de cara, né? Eu posso também ter uma contaminação do solo. Ele está numa área impermeabilizada, ele está numa área isolada. Então, eu vou considerar o impacto possível. Na planilha ampliada, eu tenho os controles operacionais, tá? Então, eu posso ter aqui uma situação de emergência e eu vou ter uma consequência e uma probabilidade. Essa consequência e probabilidade está ligada a uma tabela que eu analiso a consequência e a probabilidade. E aí eu vou classificando o risco, tá? Existem diversas matrizes. Essa é uma matriz 6x6, mas tem 3x3. Aí cada empresa desenvolve a sua matriz. A ISO não amarra como deve ser a matriz, tá? Então, eu coloco ali os meus controles operacionais e num levantamento de aspectos e impactos mais aprofundado, eu não vou ter só o meu risco. Eu vou ter o meu risco inicial, aí eu aplico os controles operacionais e eu vou ter o meu risco residual. Ou seja, eu tenho a minha manipulação de resíduos na minha central de resíduos. Eles estão ali numa área isolada, concretada, então eu tenho um controle operacional. Eu tenho uma separação por incompatibilidade, são controles operacionais. Eu tenho checklist de verificação desses resíduos.
Então, qual é o meu risco residual? Quer dizer, após todas essas medidas implantadas, qual o risco que permanece? Esse risco, então, é um risco baixo. E dentro disso, do levantamento de effects impacts, eu vou dizer quais são os que eu só tolero o risco baixo. Então, o risco alto, um risco moderado, eu não posso ter aquela. Isso é o critério da empresa, né? Eu não posso ter essa atividade. Então, preciso ter o controle operacional. Sem ter o controle operacional, essa atividade não continua, por exemplo. Tá? Esse é um outro tema, treinamento específico, tá, gente? É só uma pincelada do que é e qual é a utilidade do levantamento de aspectos de impactos ambientais dentro da gestão de resíduos. Várias palestras. E aqui, como último ponto que eu queria compartilhar com vocês e que eu dei pequenas pinceladas ao longo dessa palestra. Para mim, o grande fator e o grande diferencial estão nas pessoas. Você conseguir fazer e ter um time realmente preparado, e em especial da equipe que faz a gestão direta dos resíduos. A gente que trabalha na indústria, às vezes a gente se dá por satisfeito em contratar uma empresa X, e aquela empresa X vai me atender. Quem é aquele time que está ali especificamente? Quem são aquelas pessoas que estão participando daquele time? Qual é a experiência daquele time indústria química? Né? E atender a todos os requisitos, né? A utilização de equipamentos de proteção individual ao nível de uma indústria química, né? Então, o fator humano, para mim, é esses 20 anos com o meio ambiente e nessa área de resíduos já há muito tempo, o fator humano é fundamental. Tá? Ele é o diferencial entre você ter um bom desempenho, um desempenho mediano ou um desempenho ruim na gestão dos resíduos. Né? Se eu consigo reaproveitar mais os resíduos, se eu consigo valorar mais aqueles resíduos, né? Eu posso ter vários resíduos com potencial de reciclagem, se tiverem todos misturados, né? Eu não consigo reaproveitar nada daquele resíduo, eu vou contaminar aquele resíduo. A depender do contato, uma pequena concentração de um determinado produto pode levar todo um resíduo a se tornar perigoso, uma quantidade grande de resíduo não perigoso se tornar perigoso, por causa de uma pequena contaminação. Então, o fator humano, para mim, é o fundamental. Tá? Então, dar mais atenção, se fosse dar uma dica final, né? Dar realmente atenção ao time, às pessoas que fazem parte da equipe, à formação das pessoas, né? É como o treinamento de hoje, né? Ou a palestra de hoje. Abrir os olhos. No final das contas, eu estou dando uma pincelada aqui sobre muitos assuntos com muita complexidade, que a gente trabalha neles por muito tempo. Mas pessoas, gente. Duas recomendações aqui de livros. O primeiro, que é a redução de resíduos industriais, do De Martini, que é auditor, colega engenheiro químico, o professor Gusmão e o professor Gaia, da UERJ, meu orientador também do doutorado. É um livro que eu recomendo bastante. Não é um livro, talvez, que seja, embora não seja complexo, o entendimento, mas ele demanda realmente que ele se baseia em vários exemplos, né? É importante que você já tenha um conhecimento sobre a parte de resíduo para você realmente ler aquilo ali e perceber, poxa, isso aqui realmente é um ponto de atenção, tá? E um outro mais introdutório, mais amplo sobre a questão ambiental, né? É a Introdução à Engenharia Ambiental, fala um pouco de resíduo, tem um estoque, mas é um livro clássico aí dentro de quem estuda a parte de meio ambiente. Eu tenho a segunda edição, está na terceira edição. Então, um livro também muito bom. E abro para mais perguntas, eu sei que alguns já perguntaram, mas também para o time perguntem, fiquem à vontade. Eu geralmente gosto que perguntem durante mesmo, é mais legal. Mas fiquem à vontade, perguntem. Presencial, alguém?
Isso. É, é isso. Exato. É, é, exato, exato. E como é que é o teu nome? Elaine, é o que a Elaine colocou aqui, né? Reforçou a questão da gestão de pessoas, né? É realmente muito importante. Como somos, e às vezes por uma característica pessoal, e às vezes assim, somos todos da área técnica, né? Então, geralmente a área técnica, o perfil da pessoa já é também mais, tende a gostar mais dos números, tende a gostar mais do papel, tende a interagir, às vezes, de forma mais fluida com os números. Mas, e o risco realmente de esquecer dessa etapa da gestão de pessoas não é pequeno. Né? Você quer falar? Em relação às referências, né? Uma referência, eu estou lendo essa daqui, né? O Marco perguntou em relação a referências, seriam referências bibliográficas, né? Eu, eu coloquei esses dois livros, mas o primeiro é do Demartini, para mim foi uma inspiração para montar a palestra. Então, comentei com ele antes, inclusive trouxe um livro dele para compartilhar, para sortear com quem está presente, né? Então, convido. É, isso, isso. Vamos estender, assim, estimular a lógica, a participação online. Também, geralmente, estou nas online, nas opções de online, mas prestigiando também quem está aqui presencialmente. Eu trouxe um livro do Demartini e do professor Gaia. Conversei com o Demartini antes, mas foi uma inspiração para montar o conceito. É lógico que a palestra foi montada com base na minha experiência. Né? Então, muitas referências são referências de norma, mas da essência, né, ou da forma de construir, eu busquei inspiração nesse livro. Tá? Nossa, legal. Legal, obrigado, gente, pela presença. Não sei se vocês estão ouvindo. Legal, poxa. Essa questão da participação de outros estados eu não esperava, né? Tanto é que ela foi mais montada, muitos tópicos falando do Rio de Janeiro, mas obviamente, né? Porque quando a gente fala de sistema de MTR, o CINIR é exatamente o mesmo princípio, tá? Então hoje todo estado já tem que seguir um sistema de controle de MTR e o princípio é exatamente o mesmo, tá? E tirando isso, tudo o resto é nacional. O principal qual é o seu nome? O que a Michelle está perguntando é o principal ponto, a principal dificuldade no gerenciamento de resíduos. São vários. É, eu acho que o que eu vejo, isso independente, parece que eu estou sendo repetitivo, mas não estou. Porque para mim, essa consciência tão clara de que as pessoas pode ser realmente assim, talvez 70, 80% do sucesso estão nas pessoas. Então, a maior dificuldade, de fato, estão também nas pessoas. O engajamento, o grau de conhecimento,
Então, o positivo, o resultado positivo, mas também o resultado negativo pode vir das pessoas. Pensa que, a gente falou da rotulagem, pensa que alguém não conhece bem a questão do resíduo e viu um monte de papelzinho ali de rótulo, bonitos, né? Com vários nomes complicados, né? Porque está falando de indústria química. Então, às vezes, o nome do resíduo é um nome muito próximo ao do produto químico original, né? Então, são nomes que a pronúncia é complicada. Aí ele vê lá um monte de papel. Aí ele fala assim, ah, eu vou colocar esse aqui, qualquer um. Vai tudo para empresa de coprocessamento, né? E aí ele coloca qualquer um, e aí o que, que isso pode acontecer? Né? Às vezes a pessoa lá na outra, ali não vai acontecer nada, mas às vezes no receptor ele vai sofrer um acidente. Porque ele vai olhar ali e falar, não, esse resíduo aqui, ele é compatível com esse outro aqui. Uma empresa que faz blend, né, ou seja, que faz mistura de resíduo, para chegar a um resíduo ideal para a cimenteira, ele vai analisar o tempo todo a compatibilidade de resíduo, se é compatível ou se não é. E ele vai misturar, e aquilo tem uma reação enérgica, exotérmica, né, pega fogo, né. Então, eu acho que o fator humano é o principal complicador que a gente, às vezes, negligencia. Tá? Quando eu vou para uma indústria que não tem um porte tão... Isso eu estou falando de indústria de grande porte. Porque na indústria de grande porte, geralmente você vai ter tudo que eu falei ali, com maior aprofundamento ou não, mas vai ter. Quando você vai para uma indústria de menor porte, aí a carência e aí o fator complicador é que é a ausência desses documentos, ou desses controles tão rígidos, mas que precisam ter. Então, não é uma fórmula, não é uma fórmula única. Não é uma fórmula única de fato. Quando eu comecei a trabalhar especificamente na indústria petroquímica, eu já tinha uns 15 anos de meio ambiente e eu achei que eu já sabia tudo, de fato, real. E aí eu descobri que eu tinha muito para aprender ainda, porque para aquela atividade, naquela indústria, com aquela especificidade, eu tinha muito que aprender. Então é complexo. Expliquei demais. Onde é que está a pergunta? Aqui, ficam na fronteira entre dois estados. Qual nome de resíduos devem ser atendidas? Eu estou entendendo que ela parte está num estado e parte está na outra. É. O principal. Se a gente estivesse falando do Rio de Janeiro, né, vamos pensar Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Ele está licenciado, aí eu vou ampliar aqui, falar um pouco de meio ambiente como um todo. Ele está, vamos nos guiar pelo licenciamento dele. Então, eu iria primeiro, qual é a tua licença de operação está definida para quem é o órgão que está licenciando? É o INEA, é a CETESB, é a FIAM, qual o órgão ambiental que está licenciando, e aí talvez ali, porque muitas vezes na tua condicionante de licença, ele também já te dá um guia ali, atender a NOP-NET 35, atender, então isso é um guia. Agora, enfim, pode ser IBAMA, a depender da abrangência, mas geralmente é isso, a tua licença, indústria química, geralmente a licença vai ser do órgão estadual, então ele vai guiar vai ter um guia. Ele tem um registro, o registro está num estado só. Ele pode estar na fronteira, mas agora um cuidado, né? Um resíduo, um cuidado, vou pegar só um gancho com a pergunta do Mar. Um resíduo que é gerado no Rio de Janeiro e que eu vou transportar para São Paulo, eu preciso, se for um resíduo perigoso, eu preciso de uma autorização específica para mandar aquele resíduo para lá, do estado de São Paulo. E assim vão em diversos outros estados, tá? Então, a depender do tipo de resíduo, se o resíduo tem PCB, enfim, aí é um mundo de variações. Precisa. Empresa de óleo que faz transporte de produto perigoso, precisa. Produto não perigoso, precisa de manifesto. O manifesto não é exclusivo de produtos perigosos, é o manifesto de transporte de resíduos. E aí a gente está deixando de falar um pouquinho da... Bom, nem tanto, né? Eu ia falar que a gente está deixando de falar da indústria, mas vamos lá. Eu tenho a indústria e aí eu tenho um coletor de óleo.
Vou entrar em caso específico, né? Mas vamos lá. Ó, eu tenho indústria, eu tenho um coletor de óleo, e ele é um cara gente boa, tem um carrinho simpático, um veículo simpático, e a gente está ajudando ele. Eu não posso ajudar ele se ele não tem licença, se ele não tem manifesto. E só o fato de ele ter um manifesto não quer dizer que ele está regular. Então, quando você pensa na responsabilidade técnica, na responsabilidade legal que você, profissional, tem quando faz a gestão do resíduo, né? A busca por uma reciclagem ou por um reaproveitamento não é a qualquer custo. A gente tem que estar muito atento aos requisitos legais envolvidos. Então, se eu tenho um óleo, quem transporta, ele tem que ter autorização para isso. Falando do Rio de Janeiro, tá? Ele tem que ter uma autorização específica para isso. Agora, tem estado que o transporte é isento, então tem que verificar um pouco. Agora estou falando, como a gente não está falando só para o Rio, alguns estados o transporte de resíduos não perigosos é isento. Então ele já não precisa, mas ele vai precisar do MTR de qualquer forma. Independente de qualquer coisa, ele precisa do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Quais estratégias as grandes indústrias podem adotar para implementar a economia circular no gerenciamento de resíduos, reduzindo o impacto ambiental sem comprometer a eficiência produtiva? Legal. Não, o que é, vou falar muito resumidamente, né, da economia circular. Então, está ampliando agora com a questão da sustentabilidade, está diretamente ligado à economia circular, isso. Então, pensa que, no final das contas, eu quero preservar os meus recursos naturais e aquele resíduo que eu eventualmente estou gerando, eu tento fazer o melhor reaproveitamento dele e voltar ou para o meu processo ou voltar para a comunidade ou para a sociedade. E entra um pouco, vou dizer um pouco da minha estratégia, né? Para ampliar a questão da economia circular dentro da atividade que eu faço. Eu tenho buscado sempre a valoração do resíduo. Quando eu busco a valoração do resíduo, eu estou estimulando a economia circular. Então, por exemplo, eu tenho um resíduo que, eventualmente, eu envio para um resíduo perigoso que eu estou enviando para uma incineração, tá? Mas aquele resíduo, ele pode ser matéria-prima, isso não é hipótese, tá? É um caso, só para não vou entrar muito no detalhe, mas isso não é hipótese. Ele é insumo por uma fábrica de tintas, tá? Então, aquele resíduo que eu antes estava mandando para incineração, eu mando para a fábrica de tintas, aquela tinta volta para a minha fábrica. Então, como retorno, como produto, inclusive, eu pago. E, e pode ser que eu venda ou eu tenha um retorno em insumo, desenvolvendo uma parceria. Então, pensa que, por exemplo, vou inventar agora valores, né? Pensa que eu vou mandar uma carreta de um produto que era para incineração e ia gastar 30 mil reais. E aí ele volta, não, eu vou mandar para essa indústria de tintas e ele volta como tintas e essa tinta tem um valor que eu estou deixando de gastar. Então, estou aplicando a economia circular aí e pensando em termos de indústria de grande porte, centro de custo, eu estou reduzindo o custo. Eu tô demonstrando, né, o atendimento aos preceitos da sustentabilidade, em especial da economia circular, ISO 14001, levantamento de aspectos de impacto, transformando um impacto negativo em um impacto positivo. Enfim, você consegue fazer bastante coisa. Então, eu procuro fazer isso, a valoração do resíduo, tá? É uma forma muito importante. Como está praticada a Lei 12.305? Eu não sou a melhor pessoa para falar da participação do Estado do Rio, eu preferi me restringir às indústrias. Vamos pular isso. Tem um porquê ali que acho que a gente pulou. Marco. Qualquer pessoa consegue fazer o registro de resíduos do CNIR ou é necessário algum tipo de licença e cadastro? Não, tem que fazer o cadastro. O cadastro é da empresa, né? Não é do profissional. Cadastro no CNIR.
Como sensibilizar os gestores para conseguir o engajamento das pessoas que têm responsabilidade sobre a destinação no sentido de redução de resíduos? Então, aí, da Michelle, né? Uma conexão com a pergunta da Michelle é isso. Isso é realmente um desafio, e o profissional que atua na área de meio ambiente, ele parte do trabalho dele é justamente sensibilizar os gestores. Mas, para mim, vou dizer como eu abordo, né? Assim, a questão custo, a questão financeira está muito ligada à questão do resíduo. Quando a gente falou de economia circular, talvez eu conheço bem a questão da economia circular, mas eu preciso aprofundar a questão da economia circular, ou eu posso falar, olha, tá vendo, esse resíduo aqui que eu gerei, eu antes mandava para incineração, gastava 30 mil, agora ele está voltando como insumo. Não precisa, só preciso falar isso, já está sensibilizado. Então, às vezes a conexão é lógico que é a cerejinha do bolo, né? A questão maior. Mas talvez eu entendi aí a profundidade da pergunta dela. Eu acho que a associação a custos, a melhoria de processos, isso sensibiliza bastante, tá? Lembra quando eu falei assim, eu vou diminuir a geração de resíduo e no final, como é que eu vou sensibilizar ele também? A produção, ou gestores de produção. Olha, se eu estou diminuindo a geração de resíduo, está vendo que você está perdendo aqui, alguma coisa está acontecendo no seu processo, e você está perdendo, na verdade, matéria-prima. Alguma coisa aconteceu na tua atividade aqui que parou, e de repente ele, o gestor maior, não está enxergando isso, mas o resíduo é um indicador. Então ele é um indicador, se a gente tiver um bom controle, de um eventual desvio de processo. Tá? Isso. Isso. É. Aham. Isso. É. Isso. Então, como é que é o teu nome? O Márcio. O Márcio colocou aqui para que todos ouçam ali, né? Às vezes, muitas indústrias se colocam em três pilares, e tem muito isso realmente: produção, qualidade e segurança. Aí eu vou colocar um pouco do meu olhar, da minha experiência sobre isso, né? Primeiro, eu colocaria a segurança como um valor. Então, ela vem antes de tudo. E aí, quando eu coloco a segurança como um valor e vem antes de tudo, eu estou colocando o meio ambiente junto. Porque é uma segurança ambiental, uma emergência ambiental, né? Um acidente ambiental, e vocês conhecem N exemplos, pode impactar significativamente a continuidade da indústria, da existência daquela indústria, inclusive. Né? Um acidente envolvendo uma explosão de um tanque pode inviabilizar a continuidade daquela indústria. Simples assim. Não estou falando de machucar pessoas, não vamos nem pensar em machucar pessoas, tá? Mas não machucou ninguém. Mas teve um acidente, aquilo pode inviabilizar a atividade. Uma empresa existe há muitos anos. Aí ela está lá há muitos anos. Um determinado equipamento crucial para aquela atividade, ele gerou um evento de segurança. Pode não ser viável a continuidade. Então, assim, às vezes a sensibilização, né? Por isso que assim, a segurança tem que ser, eu entendo que tem que ser de fato um valor, e não tem nada de idealismo nisso. Realmente tem que ser um valor, é necessário, independente sobre qual ótica você olhar. Eu prefiro olhar pela ótica do idealismo, tá? Mas independente da ótica que você olhar, não abre mão disso. Então, quando você consegue mostrar para todos que a segurança, e aí meio ambiente está junto, e aí eu faço esse trabalho de sensibilizar, que realmente, às vezes, se fala mais em segurança do que em meio ambiente. Mas eles não estão separados. Então, sempre quando falo segurança de trabalho, segurança de processo, segurança ambiental. Então, coloco sempre junto. Então, às vezes, eu às vezes tinha a impressão que as gerações novas estavam já vindo sensibilizadas naturalmente, mas não é bem assim.
Então, esse perfil tem que ser, todos os perfis, todas as idades, todas as faixas têm que ser sensibilizados mesmo. Mas esse é o meu olhar, segurança nem é um pilar, é um valor que tem antes de qualquer coisa. Posso pensar. Mas prometo pensar com carinho. Mas vai estar gravado, né, de qualquer forma. É, já vai estar gravado. É, isso. Isso, já está lá, é de fato. É. Então, de certa forma, vocês têm, assim. E saiu muito da minha cabeça, né? Então tem um pouco de. Como é que é ciúme do filho, né? Alguma coisa assim. É isso? Pessoal, ficou algum ponto, alguma. Eu não entendi se você já conhece a composição, né? Mas o blend, o que que é, né? Eu não sei se eu entendi bem. Vamos lá. O que que é... Geralmente a gente fala de blend uma unidade de coprocessamento que prepara o resíduo para a indústria de coprocessamento, ou seja, que prepara o resíduo para a cimenteira. Então, geralmente a gente fala blend nesses termos, né? A gente fala blendeira no Rio de Janeiro, até mais comum. São Paulo, em alguns estados tem. Então, é uma mistura de vários resíduos para chegar compatíveis, para chegar na composição ideal para a cimenteira. Então, que eu acho que envolve alguns conceitos ali, tá? Mas assim, como eu identificar o resíduo, caracterizar, é a caracterização NBR 10004. É uma análise química que é feita e você caracteriza a composição de todos esses resíduos, tá? Agora, para atender um blend para uma cimenteira, ele tem alguns requisitos adicionais, como teor de cloro, poder calorífico. Então, a empresa que faz o blend, ela tem um laboratório dentro e ela vai dosando os resíduos, ela vai para o laboratório, simula em bancada e vai dosando os resíduos na proporção necessária e ideal para a cimenteira. Marcelo, não sei se era essa a pergunta, mas Manaus, Amazonas, legal, né? Boa, boa. Então, o que o Marcelo está colocando, né, como pergunta, como eu ter Marcelo Carriello, como ter certeza que a empresa que eu estou contratando, ela está licenciada? Bom, não é incomum, por exemplo, e aí é auditoria de fornecedor, tá? Que eu coloquei lá num dos primeiros slides. E é uma pré-qualificação, na verdade, vamos lá, sendo mais preciso, é uma pré-qualificação de fornecedor. Então, eu estabeleço quais são os requisitos necessários, eu como indústria, necessários para qualificar aquele fornecedor, tá? É uma série de documentos, não é só a licença, tá? Mas, falando especificamente da licença, às vezes a gente recebe um potencial fornecedor querendo receber o nosso resíduo, destinar o nosso resíduo, e ele apresenta uma autorização, um cadastro técnico federal do IBAMA, como se aquilo fosse a licença de operação. E aquilo não é uma licença de operação, você tira aquilo em minutos. Então você vai, faz o cadastro no IBAMA, e ali ele escreve ali a atividade dele e é emitido automaticamente. Isso não é uma licença de operação, né? Então, aí você vai, dependendo da atividade e da abrangência ou da abrangência do órgão ambiental local, ele vai ter uma licença estadual, geralmente estadual ou municipal, o receptor de resíduo, tá? Então, geralmente ele vai ter que te apresentar uma licença de operação do município, descrevendo a atividade que ele faz. Então, cuidado também com, por exemplo, eu tenho um resíduo, vou pegar novamente o soda cáustica, né? Então, tem uma soda cáustica concentrada, um resíduo lá que tem soda cáustica concentrada. E esse receptor, ele é autorizado a fazer reciclagem de papelão. Ele tem uma licença de operação, mas na licença de operação diz autorizado a fazer reciclagem de papelão. Ele tem uma licença.
Mas, ou seja, você tem que fazer uma análise técnica, não tem como fugir. Exato, ele não está autorizado a isso. E aí ele te apresenta um manifesto de resíduo. Mas eu falei lá no começo, né? O sistema vai aceitar ele escrever isso. Então, depende, tem uma responsabilidade nossa diretamente, que é o gerador de resíduos, sobre essa autorização de que ele possa, de fato, pegar o nosso resíduo. E não entrei em legislação aqui, mas a gente, o gerador de resíduo, ele é responsável até o final, tá? Até o final. Então, o fato de eu ter destinado o resíduo na empresa X, se essa empresa não tem licença e tiver uma consequência, a consequência fatalmente vai vir para a empresa geradora. E vem de fato, tá? Esse é grande. Eu li só dos pneus ali, 10 pneus é economicamente inviável, continua inviável. Também acho que continua inviável. Aí, no entanto, aí você, o que você pode fazer, tudo depende do contexto, né? Lembra que eu falei assim, quando eu comecei na indústria petroquímica, eu achei que já sabia tudo, e aí você vai ver que ali tem as especificidades. Às vezes é inviável porque você está querendo mandar só os 10 pneus, mas você pode ter outros resíduos que eventualmente você consegue destinar e aproveitar. Mas isso também acontece. Assim, às vezes são resíduos que têm um potencial de reciclagem. O mais clássico de todos os resíduos tem um altíssimo potencial, 100% reciclável, reciclagem infinita é o vidro. Não, o vidro funciona bem, né? Todo mundo quer reciclar alumínio. Mas no caso do vidro, ele é 100% reciclável, número de reciclagens infinitas, no entanto, o percentual de reciclagem do vidro é baixíssimo, por causa da viabilidade econômica. Então, tem realmente essa questão de viabilidade econômica para muitos resíduos. O isopor. Tem lugares que tem estados que conseguem, tem cidades que conseguem, tem cidades que não conseguem. Eu vi isso. Eu vi isso mesmo. É, exato. Eu vi essa mesma reportagem. É, não, é isso. É isso. Tem isso. É, porque assim, o fato dele ser possível reciclar não quer dizer que é viável economicamente reciclar. Mas aí, defendendo um pouco o processo de reciclagem como um todo, se a gente colocar 30, 40 anos atrás, quantas coisas não eram recicláveis, a gente não conseguia viabilizar a reciclagem, reaproveitamento de resíduo perigoso, se a gente colocar lá, não vou colocar no slide novamente, mas se vocês olharem no gráfico, lembra que foi a pergunta que, que o Floriano colocou, né, no início, com o passar dos anos, a curva estava aumentando de percentual de reaproveitamento de resíduo perigoso, de não perigoso também. Então, isso vem evoluindo. Então, várias coisas que não eram viáveis há um tempo atrás, agora são viáveis. Então, eu, por exemplo, vivo revendo. Tá? Fechamos? Gente, obrigado. Obrigado pela presença de todos, tantos estados, tantas cidades diferentes também. Obrigado que vocês vieram pessoalmente aqui. Temos sempre palestras, né? O CRQ está promovendo essas palestras, relembrando a todos, né? Então, são gratuitas, geram um certificado. É, obrigado, obrigado. Então, é uma oportunidade interessante. Para quem está pessoalmente, vai ter o livro aqui para a gente sortear agora no final. Obrigado aí, obrigado a todos. Posso